Abençoados e abençoados, graça e paz. Hoje, quarta-feira, 27 de dezembro, 21 horas, eu estou aqui para mais uma palavra sólida, para mais uma pérola da graça de Deus. Queridos, você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. É gratuito, não se paga nada. Você que visualiza, dê um like. Isso faz com que o YouTube recomende os meus vídeos a outras pessoas. Me ajude, por favor. É só isso que eu quero de você. A minha preocupação, você já sabe. Você que é inscrito no meu canal, você que me acompanha, você que me segue, é que os nossos irmãos, os filhos de Deus que lá estão, ainda aprisionados nesse sistema religioso, eles possam ouvir, e quem sabe o Espírito Santo, assim como deu a nós, possa também dar a eles o entendimento. E aí eles se libertarem dos preceitos dos homens, dos achismos dos homens, e entender que como filhos de Deus, eles têm que ser dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. O tema de hoje é: a igreja é física ou é espiritual? Se é espiritual, como chamar os templos de igreja? Como frequentar para adorar? Livro histórico de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio de vós. Um prato cheio, né? Para os religiosos. Esse versículo, eles fazem disso uma doutrina, um ensino, e conseguem convencer a muitos a frequentarem os templos, que eles chamam de igreja, e nós os chamamos de sinagoga. E você que tem um entendimento sabe por que lá é uma sinagoga. Podemos usar esse texto para os dias depois da cruz? É uma pergunta que nós fazemos. O Nazareno proferiu essas palavras para os nossos dias, para depois da cruz? Daí então eu pergunto, aonde habita o Espírito de Deus? Aonde ele habita? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aonde ele habita? Ele habita em cada um de nós. Mas os religiosos, eles dizem que ele habita nos templos chamados por eles de igrejas. Eles conseguem contradizer Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, que diz: o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos de homens. Está lá escrito ou não está escrito? Esses lugares que eles frequentam são templos ou não são templos feitos pelas mãos dos homens? Seja construído ou não, basta colocar uma placa, uns dizeres, eles transformam aquele lugar em um espaço físico, em um templo. E Deus não habita nesses lugares. Eles dizem que lá é a igreja. Mas aí eu pergunto, quem é a igreja? São os templos? A igreja é física? Ou ela é espiritual? Nós, da graça de Deus, já sabemos que ela não é física. Sabemos que ela é espiritual. Então, se ela é espiritual, como chamar esses lugares que eles frequentam de igreja? Se ela é espiritual, como ir a esses lugares para adorar a Deus, para buscar a Deus? E como buscar a Deus se Deus já está dentro de nós, se Ele já habita em nós? Como buscar? Como eu vou buscar algo que já está comigo? Eu quero ler
no livro histórico de João, capítulo 4, dos versículos 20 ao 24. A mulher samaritana, ela encontra com Cristo Nazareno. E ela diz: Senhor, eu vejo que tu és judeu, porque Jesus era judeu, nascido de mulher. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E os judeus estavam corretos, eles estavam certos, porque o templo era o lugar de se adorar, de se buscar a Deus. Os judeus deviam sim frequentar o templo de Jerusalém. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os religiosos não sabem o que é adorar Deus em espírito e em verdade. Os religiosos, eles não sabem o que é culto racional. A adoração para eles tem que ter tempo, tem que ter um líder espiritual sobre a vida deles, tem que ter ritos, tem que ter liturgias, tem que ter cerimoniais, tem que ter dízimo, tem que ter oferta, tem que ter apresentação de crianças. Isso para eles é adorar. Isso se fazia no templo de Jerusalém. Isso se fazia no templo do Cristo, nos dias da sua carne. Era assim antes da cruz. Mas ele veio e cumpriu toda a lei e disse: está tudo consumado. Então eles ainda vivem antes da cruz. Eles vivem como se judeus eles fossem. Como chamar as pessoas para ir ao templo, como eles chamam? Como eu já disse, se a igreja é cada um de nós eleito. Então, cada espírito é uma igreja. Assim sendo, este texto aqui de Mateus capítulo 18, versículo 20, não pode fazer parte do entendimento de quem tem a mente ativada, de quem tem a mente do Cristo ressuscitado, de quem tem a mente ativada, quem tem o entendimento. Esse texto não pode fazer parte de nós que temos a visão do Evangelho da graça de Deus. Mas esse texto aqui, que eu li, faz parte da vida dos religiosos evangélicos. Porque eles ainda seguem o Cristo Nazareno, porque eles ainda estão antes da cruz, fazendo tudo o que o Cristo Nazareno fez. Eles aguardam ainda a sua volta. Eles ainda esperam o juízo de Deus. Eles aguardam um arrebatamento, uma ressurreição. Eles aguardam ainda a grande tribulação e outros eventos escatológicos futuralizados por eles, que segundo eles ainda ocorrerão. Eles não conseguem entender que Jesus de Nazaré era um véu, era um corpo, que o seu corpo, o corpo dele se revestiu de um espírito. O Espírito de Deus que estava lá dentro do Cristo Nazareno. E assim sendo, ele veio para cumprir a lei e buscar
e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi para isso que ele veio. Ele cumpriu a lei. Ele fez tudo o que se tinha que fazer. Foi o único como ser humano, como homem, que conseguira fazer. Fez tudo. Ressuscitou, morreu e ressuscitou. E foi assunto aos céus. Aquele corpo se desfez e voltou para o Espírito. Então, quando ele diz isso aqui em Mateus capítulo 18, versículo 20, foi para um tempo, foi para um aion, foi para uma dispensação. Ele estava se dirigindo a um grupo de pessoas exclusiva. Esse texto que ele diz aqui foi diretamente para aquele grupo de pessoas, para aqueles seus ouvintes. O batismo de imposição de mãos não em água eram para os que abandonaram a lei, para que se livrassem do juízo que viria sobre eles. Então Cristo Nazareno se dirigia a eles para que eles pudessem entender tudo o que estava por vir, tudo o que estava para acontecer. Como ele mesmo disse, eu vim buscar e salvá-los. Eles estavam debaixo da lei, debaixo de maldição. Eles eram pecadores, transgressores e precisavam de um Salvador, precisavam de um Redentor. E o Pai se manifestou no Filho por meio da carne para que ele pudesse cumprir aquilo que o seu povo não conseguira cumprir. Nós que temos a mente ativada, o entendimento dado pelo Espírito Santo, nós cremos em tudo quanto ele fez, mas não praticamos o que ele fez. Nós tomamos posse de tudo, vivemos e andamos por fé, porque fomos justificados por ele, já nascemos perfeitos nele, novas criaturas. Mas os religiosos estão aí, cumprindo todas essas coisas, pensando que estão agradando a Deus, frequentando o templo e vivendo debaixo de autoridade de um simples mortal, desses homens que se intitulam pastores, apóstolos, bispos e não sei mais o que, fazendo a vontade de cada um deles, fazendo tudo quanto eles mandam fazer, aprisionados nessas sinagogas, com fardos sobre os ombros, jugo sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Nós sabemos o que é isso, porque anos e anos nós vivemos lá aprisionados também, subjugados por eles, sem liberdade. Hoje nós temos liberdade, a liberdade no Espírito. Somos espirituais, nós éramos carnais, porque os carnais vivem na prática das obras. Os carnais querem combater a carne por meio da carne. É assim que eles fazem lá dentro desses lugares. Os espirituais não, porque eles não vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais. O seu alimento é sólido. Por isso que eu sempre falo, a graça de Deus nos traz uma pérola. Nos traz uma pérola. A mensagem do Evangelho da graça de Deus é uma pérola, porque nos faz reinar em vida, porque nos faz crescer em graça e no conhecimento, e descansar tão somente nele. Então, o Cristo Nazareno estava alertando eles sobre o juízo que viria. E o Cristo ressuscitado estaria com eles em espírito no meio deles, quando ele se dispôs da sua carne. Quando a sua carne foi desfeita, agora é o ressurreto, agora é o ressuscitado. É este que apareceu a Paulo, é este que trouxe a revelação da graça de Deus.
fim dos tempos que já veio, aconteceu, que é rejeitado pelos religiosos. Eles não creem que a grande tribulação já ocorreu, que o juízo já veio, que o vir nas nuvens era o seu juízo sobre o seu povo. Eles não creem na teologia, na escatologia consumada. A escatologia deles é futurista. Tudo ainda vai acontecer. Eles desprezam o sangue que foi derramado na cruz, profanando, acreditando numa porção de coisas que são praticadas por meio da carne, e atribui isso ao mundo espiritual, porque tudo eles colocam na conta de um ser espiritual que eles dizem existir, chamado Satanás. Fomos tentados, é assim que eles dizem, quando praticam essas coisas que Paulo relaciona lá em Gálatas capítulo 5. Eles botam na conta de Satanás, desse ser espiritual. Tudo é o ser espiritual. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 3, diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximando dele os seus discípulos, para lhe transmitir a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Ele apontava para o templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu. Tito invadiu Jerusalém, derrubou o templo, transformou o templo de Jerusalém em ruína. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Esse fim dos tempos que já ocorreu, esse fim dos tempos que já aconteceu. Precederia a sua vinda, como está aqui no versículo de número 35. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Então você que é um religioso, não precisa de que esse fato aconteça. Não justifica você se reunir para que ele esteja no meio de 2, 3 ou 4 ou 5 mais pessoas, como vocês foram ensinados e como vocês ensinam, fundamentando nesse versículo do capítulo 20, versículo 18 de São Mateus. Nada justifica frequentar o templo, ir ao templo, se reunir no templo com o intuito de adorar, de buscar a Deus. Vocês estão sendo enganados, os líderes estão mentindo para vocês. Deus se adora em espírito e em verdade, todo o tempo, 24 horas por dia. Jesus falou isso a quem? Para nós depois da cruz? Não, ele falou isso para os seus discípulos. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, está escrito que ele estabeleceu o quê? O espiritual. A nova Jerusalém. Ela agora é espiritual. Ela foi terrena. Um dia o templo esteve de pé. Foi Deus quem mandou construir o templo de Jerusalém. Ele teve a sua importância, ele teve um significado muito grande para os judeus. Mas Jesus disse: olhai e vede, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu, isso já ocorreu. Então todas essas falas, essas palavras do Cristo Nazareno foram para os judeus, foram para os seus ouvintes, foram para os seus discípulos, foram para aquele aion. E não tem nada a ver com o depois da cruz.
Só quem entende e aceita isso é quem é espiritual. Só entende quem aceita isso é quem tem a mente ativada. Só entende e aceita isso quem não tem mais o véu sobre o rosto, que não vive debaixo de rudimentos ainda da lei de Moisés, que não lê Moisés, que não segue o antes da cruz. Somente os da graça de Deus podem entender todas essas coisas. Esta é a palavra. Esse é o tema. A igreja é física ou é espiritual? Se é espiritual, por que frequentar o templo? Como chamar os templos de igreja, como eles chamam? Como frequentar esses lugares para adorar? A adoração é em espírito e em verdade. Não há necessidade de homens alguns, de ritos, de liturgias, de cerimoniais. Não há necessidade de nenhuma dessas coisas para que possa dar ideia de adoração. Ele é adorado em espírito 24 horas por dia. É o que nós fazemos. Estamos sempre em adoração. Deus é espírito. Deus é espírito. Ele está dentro de cada um dos seus filhos. Está também dentro deles. Só que eles não entendem isso, eles não percebem isso. Eles só entendem que se pode adorar por meio de um templo físico, sob a liderança de um homem, com um título, e cumprindo todos os ritos, todas as liturgias, todos os rituais. É assim que eles entendem. É assim que eles acham que se adoram. Então, o que o Cristo quis dizer com esse versículo de Mateus capítulo 18, versículo 20? Divulgue o meu canal, compartilhe essa mensagem. Você que não é inscrito, se inscreva. Meu muito obrigado. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.